podemos passar para o próximo ponto aqui, tá? Próximo parágrafo. Que aqui é interessante, porque o Aristóteles vai começar a, de novo, associar justiça e legislação. E o interesse comum, ou bem comum, né? Já discuti que o Aristóteles usa muito mais a expressão interesse comum do que bem comum, na primeira live que eu fiz desse semestre desse grupo, tá? E ele vai associar a ética com a legislação, com o direito, né? E com a justiça, o que é fundamental para nós, o nosso estudo nesse semestre. Deixa eu só ligar o meu computador aqui, foi. Diz o Aristóteles: uma vez que o injusto é um transgressor da lei e o justo se mantém dentro dos seus limites, é evidente que toda a legalidade é de algum modo justa. Na verdade, tudo o que é definido por um ato legislador é conforme a lei. Por isso, afirmamos que cada uma das disposições legais é justa, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, ó, que o transgressor da lei é o injusto, tá? E que toda legislação, de certo modo, ela é justa, ou seja, depois ele vai falar, claro, em justo natural e justo convencional, tá? Isso é tema para um futuro encontro, porque existem, em um sentido, toda lei é justa, porque ela define o que pertence a cada um, né? Mas muitas vezes, na hora de fazer uma lei, o legislador pode extrapolar sua função e fazer uma lei injusta, contrária à justiça natural. Tá? Mas isso é tema para um próximo encontro. Mas, num outro sentido, se o legislador fez tudo certo, eu acho que ele vai até explicar isso aqui, ele vai fazer uma legislação justa, tá? Apropriada. Aliás, na live anterior, 2 lives atrás, a gente falou sobre isso já. Tá? Sobre a legislação apropriada. Porque para o Aristóteles, uma legislação apropriada, além de ser uma legislação ética, ela deve se preocupar em formar eticamente, que é o que ele vai voltar a falar aqui. Formar eticamente as pessoas, os cidadãos, tá? E evidente, para que isso aconteça, o próprio legislador, ele deve ser uma pessoa virtuosa, ter um caráter bem formado, o político que vai fazer a lei, e mais do que isso, né? Ele deve ser estudado em ética e política, ou seja, é difícil, né? É difícil esperar isso dos legisladores, mas a teoria do Aristóteles, ela contempla exatamente essas dificuldades, né? Tem níveis, né? Se isso não for alcançado, pelo menos que tenhamos uma lei razoável, né? Bom, segue ele aqui. As leis pretendem estender-se a todas as coisas e visam assim, ora o interesse comum a todos, ora o interesse dos melhores de todos, ou ainda dos que obtiveram uma posição de domínio que está baseada na excelência ou em qualquer forma de distinção. Bom, então aqui, ó, ele está falando, né? Quem estudou formas de regime político comigo, ele está se referindo que a justiça leva em critério, as leis levam em critério para determinar o que é justo e é devido a cada um, exatamente as formas de regime político, quem leu nas entrelinhas aqui, né? Ou seja, um governo régio, a aristocracia ou a oligarquia. Vamos ver aqui de novo, ó. Obtiveram, então, as leis devem levar em consideração o interesse dos melhores de todos, ou ainda dos que obtiveram uma posição de domínio, ou mesmo que seriam oligarcas ou tiranos, né, que está baseada na excelência ou numa qualquer forma de distinção. Poderia ser a virtude, né? Então, certamente, as leis devem levar em consideração o povo segundo o qual elas vão governar, os costumes desse povo, né? Se é um povo de índole democrática que visa a liberdade, se é um povo de índole aristocrática que visa a virtude, ou até mesmo, num caso mais desviado, um povo de índole oligárquica que baseia as relações de poder na riqueza, né? Que é um dos casos do desvio. Seguindo aqui. Assim entendemos por justo, num certo sentido, o que produz a salvaguarda e o que produz e salvaguarda a felicidade, bem como as suas partes componentes para si e para toda a comunidade. Ou seja, o justo é aquilo que guarda o bem da comunidade, né? Que resguarda o que é de bem
para toda a comunidade. Isso é o justo, né? Isso que é o objeto da lei. Dando seguimento. A lei prescreve, pois, ações a realizar. Ao corajoso, como por exemplo, não abandonar o seu posto, nem fugir ou deitar as armas fora. Ao temperado, como por exemplo, não cometer adultério, nem ser insolente. Ao gentil, como por exemplo, não bater nem falar mal de alguém e ao mesmo tempo ao respeito das outras excelências e perversões, na medida em que exorta umas e proíbe outras. Tá? Aqui para mim é o ponto focal do nosso estudo de hoje, na medida em que uma lei justa, diz Aristóteles, deve visar o objeto, como objeto dela, os atos de todas as virtudes éticas, não apenas os próprios da justiça. Ou seja, uma boa lei, que vai ser a medida da justiça em uma sociedade, é aquela que prescreve, quando devido, atos de coragem, atos de temperança e até mesmo atos de gentileza, né? E essa é uma boa lei. E essa lei ela vai ter um papel de, quando os atos forem contrários a essas virtudes éticas e morais, né, coragem, temperança e gentileza, dissuadi-los, né? Como ele diz assim, proibi-los, né? E se forem favoráveis, né, a esses atos, as virtudes da coragem, temperança e gentileza, deve exortá-los, né? Então, de duas formas aqui, o direito deve interferir na consciência ética das pessoas, exortando as boas ações e dando condição para que as pessoas desenvolvam o seu caráter e que isso serva, assim, uma boa sociedade é aquela cujo direito mostra para as pessoas que ser uma pessoa corajosa, gentil, ser uma pessoa justa, temperada, é uma coisa boa. E isso deve ser exortado, isso deve ser elogiado, e não só o direito deve dar condições para que isso aconteça, mas isso deve ser estimulado em sociedade, segundo Aristóteles. Por outro lado, um direito que, o mesmo direito, bom direito ainda, um direito justo, ele deve fazer com que as pessoas se abstenham de praticar atos de covardia, atos de intemperança, atos de falta de cordialidade ou de gentileza, né? Posso pegar aqui, por exemplo, invertendo, né? Ele diz assim, ó, que um bom direito vai fazer com que as pessoas sejam corajosas, mantendo os seus postos na batalha, sejam temperadas, não cometendo adultério nem sendo insolentes, ser gentis, como não batendo nas outras, nem falando mal de ninguém e respeitando as outras. Aí eu posso inverter. O mau direito vai ser aquele que ou estimula ou não pune atos de covardia, quando em batalha a pessoa foge, ou quando agora, por exemplo, no coronavírus, por exemplo, né, pessoas que têm que enfrentar essa situação, né, simplesmente fogem das suas obrigações profissionais, ou, por exemplo, agora a nossa batalha é diferente, é uma batalha pandêmica, né? E assim mesmo nós temos, os nossos médicos são os heróis dessa batalha, né? O pessoal da saúde, médicos, enfermeiros, né? E muitos outros, tem muitos heróis, né? A gente sabe que tem pessoas que não podem parar de trabalhar enquanto a gente deve ficar em casa, né? E esses são os nossos heróis. A lei deve reconhecer a excelência e o ato heróico dessas pessoas e estimulá-las a isso, né? Por isso que é bonito quando a sociedade estimula que a gente aplauda e reconheça esses bons exemplos e esses atos heróicos enquanto a gente preserva a nossa saúde, tá? Ao mesmo tempo, a lei deve dissuadir aqueles que fogem das suas obrigações nesse sentido, tá? Por outro lado, atos de temperança, né? Assim, uma lei não deve fazer com que as pessoas cometam adultério, segundo Aristóteles, nem sejam insolentes. Uma lei que faz isso seria uma lei injusta, tá? E da mesma forma, uma lei deve fazer com que as pessoas não batam nem falem mal umas das outras, tá? Deve estimular que isso não aconteça. E deve estimular que as pessoas sejam gentis umas com as outras, tá? Então vejam, isso é interessante, né? Para quem estuda a teoria do direito, a gente escuta aqui, né, o justpositivismo, por exemplo, tem o justnaturalismo e o justpositivismo. O justnaturalismo do John Finnis,
não é um justnaturalismo que nem o do Aristóteles. Se vocês forem estudar justnaturalismo de Finis, ele evita que o direito tenha um papel de formação moral. A finalidade do direito é dupla: garantir que as injustiças praticadas sejam restabelecidas, sejam desfeitas, e segundo, paz social. É só isso. É um direito liberal, o do John Finis, em que pese ser um justnaturalista, seguir Aristóteles e Tomás de Aquino. Mas eu acabei de mostrar para vocês nessa passagem aqui que o direito do Aristóteles ele vai além, porque ele tem um papel de formar virtudes como temperança, virtudes como coragem, né? Virtudes como gentileza, e dissuadir os vícios das pessoas, porque essas virtudes vão ter repercussões sociais. Uma sociedade que estimula que as pessoas não sejam gentis, sejam destemperadas, sejam covardes, são todas qualidades de caráter, isso que é interessante, né? Então, essa leitura do Aristóteles é interessante, revolucionária para os dias de hoje, porque na concepção dele, um direito deve fazer com que as pessoas modifiquem o seu caráter para melhor. Isso deve ser uma preocupação social, tá? E isso certamente é algo que é revolucionário. Se vocês estudam a teoria do direito, que nem eu falei, justnaturalistas de hoje já não pensam assim, sem falar nos justpositivistas, só para enunciar alguns, né? Boa parte hoje em dia dos teóricos do direito são justpositivistas, ou de alguma forma, aí, né? Justpositivistas sob alguma modalidade, mas só para ter assim uma ideia do que é isso, justpositivismo, né? Eu posso dar dois expoentes, assim, que são o Hart e o Kelsen, e os dois, né, em maior grau, menor grau. Evidentemente, não é sobre isso, mas só para mim poder debater, né, essa questão, eles separam o direito da moralidade, dizendo que o direito é uma coisa, a moralidade é outra. E junto com isso eles separam a justiça também, né, porque a justiça é um conceito ético. Logo, né, temos o direito, e a ideia do Kelsen na teoria pura do direito é fazer uma ciência específica do direito, que exclua moralidade, ética e justiça da ciência do direito, né? Então, o Aristóteles, nesses pontos que eu estou debatendo com vocês, e esse é o objeto do nosso grupo de pesquisa, ele é muito mais hardcore, ele é muito mais raiz, é um justnaturalista muito mais raiz que justnaturalistas que entendem que o direito tem um papel apenas de garantir condições sociais para que as pessoas se realizem, né? O papel do direito em Aristóteles vai muito mais além do que isso. É um papel de formação ética. E ele reconhece, aí Tomás de Aquino também reconhecia, que se o direito não cumprir esse papel de formação ética, as sociedades terão problemas. Tá? Isso é parte da minha teoria da justiça desenvolvida em termos de doutorado, né? Como muitos sabem, né? Eu desenvolvo uma teoria que eu chamo de personalista ética da justiça, não que nem é do Rawls, que é institucionalismo político, né? Em que eu considero que a justiça é uma virtude ética das pessoas, não apenas um atributo político de instituições, e acho que, de fato, né, a questão da justiça ética é fundamental para as nossas sociedades. Só para resumir, não me aguento, né? A minha tese é a seguinte, que a gente tenha instituições justas é uma garantia necessária para que a nossa sociedade seja justa. Contudo, diz a minha teoria, segundo Aristóteles e Tomás de Aquino, com quem eu concordo, não é uma garantia suficiente. Devemos nos preocupar com as virtudes dos cidadãos e dos governantes, mas se isso não for possível, pelo menos que os nossos governantes sejam pessoas justas. Tá? Sei que isso pode parecer para alguns utópicos, né? Um pouco utópico, termos políticos, governantes, né? Justos, mas eu posso garantir para vocês que quanto mais próximo a gente tiver dessa meta, melhor a nossa sociedade será. Tá? E quanto mais afastado, pior. Porque a lei, a Constituição e instituições justas não são garantias de que elas mesmas, quando forem aplicadas na sociedade, vão trazer mais justiça para a gente. Tá? Vamos dar seguimento aqui. Se o que estiver disposto na lei tiver sido corretamente disposto pelo legislador, a lei é justa. Caso seja extemporânea, poderá não ser tão justa. Então aqui ele dá um critério já de justiça da legislação, né? Se é para o interesse comum de todos os cidadãos e fomenta as virtudes e dissuade os vícios, bom, isso é uma lei justa. Se é o contrário, é uma lei injusta, tá?
A própria justiça é, então, uma excelência completa, não de uma forma absoluta, mas na relação com o outro, com outras pessoas, né? Então, isso é interessante, porque a coragem é uma virtude ética da pessoa, só que é uma virtude ética que relaciona a pessoa consigo mesmo, né? A pessoa corajosa é corajosa para si mesmo. A justiça não. A justiça ela se dá nas relações intersubjetivas. Quando alguém dá ao outro o que lhe é devido, pratica um ato de justiça. Quando alguém ultrapassa o seu medo de modo razoável e escolhendo o que é apropriado, mesmo diante de um perigo temível, ele está agindo corajosamente. O que acontece, que o Aristóteles está explicando aqui? Que muitas vezes é devido à comunidade atos de coragem. Então, o objeto da coragem, nesse aspecto, nesse específico, nesse campo específico em que a coragem é devida à comunidade ou a outra pessoa, por exemplo, no caso de hoje dos médicos e dos enfermeiros, né, que às vezes tem que se colocar em risco de contrair o coronavírus, né, para poder tratar os pacientes que estão em estado mais sério, né? Então a coragem deles de se submeter a uma condição de risco é algo que devido à comunidade e ao próprio paciente, nesse sentido. Quando é devido a outrem um ato de coragem, não apenas é um ato de coragem, mas é também um ato de justiça aqui no caso, tá? Porque é devido a outrem, ou seja, a coragem em si é a escolha razoável diante de um perigo temível. A coragem, enquanto um ato de justiça, é a escolha de um ato de coragem diante de um perigo temível, na medida em que esse ato é devido a outra pessoa. Por exemplo, bombeiros às vezes têm que enfrentar incêndio, salva-vidas às vezes têm que enfrentar o mar, né, e o risco de se afogar. Então, quando esse ato é devido a outra pessoa, não apenas é um ato de coragem, mas é também um ato de justiça. Dando seguimento aqui. A própria justiça é, então, uma excelência completa, não de uma forma absoluta, mas na relação com o outrem. É por esse motivo que frequentemente a justiça aparece como a mais poderosa das excelências, e nem a estrela da tarde e nem a estrela da manhã são tão maravilhosas. Nós dizemos até no provérbio, a justiça concentra em si toda a excelência. Porque, diferente das outras virtudes, quem age por justiça faz o próprio bem desenvolvendo uma capacidade para si, que é a virtude da justiça, mas acaba fazendo o bem do outro também, né? Dando ao outro o que lhe é devido. A vítima que está se afogando é salva pelo salva-vidas. A vítima que está sendo assaltada é salva pelo policial. A pessoa que está acometida de uma doença severa, como agora no caso contagiosa, no caso do coronavírus, recebe o tratamento médico e consegue se recuperar. Nesse sentido, a pessoa que pratica o ato de coragem e o ato de justiça, dando ao outro o que lhe é devido, no caso, por exemplo, do médico ou do enfermeiro que eu estava me referindo, está fazendo um bem para si, desenvolvendo a virtude da coragem e a virtude da justiça, mas também fazendo um bem para o outro, que é dando o tratamento da saúde do outro, né? Dando seguimento aqui, pessoal. E é assim, de modo supremo, a mais completa das excelências. É, na verdade, o uso da excelência completa. É completa porque quem a possuir tem o poder de a usar não apenas para si, mas também para outra. E é por esse motivo que parece estar correto o dito de Bias, segundo o qual, citei isso para um aluno essa semana lá no YouTube, ó, segundo o qual o cargo público revela aquilo de que um homem é capaz. Ou seja, essa frase aqui eu estou com uma outra ética e vamos ver como é que ele traduz. Porque eu leio, tá aqui, ó. Estou com a ética em espanhol aqui. O dito de Bias, segundo o qual o poder revela o homem, tá? Então, essa frase aqui é famosa. Eu já vi um advogado citar essa frase para um juiz num tribunal do júri, né? Dizendo assim, Vossa Excelência tenha cuidado.
atribua um poder a um homem, aí você o conhecerá, né? Porque o poder revela o homem. Alguns pensam que o poder corrompe, né? O Aristóteles está citando Biasa aqui, né? Que é um grego antigo que tinha um dito que assim, não é o poder que corrompe. O que acontece é que você dando o poder para a pessoa, ela acaba mostrando quem ela é verdadeiramente. Eu concordo com Bias, né? Nesse sentido e com Aristóteles, inclusive. Porque o que acontece? Se você pensar o mecanismo mental da pessoa, psicológico da pessoa, né? Se a pessoa não tem poder, ela não age como ela gostaria de agir, porque ela tem medo da represália, né? Agora, na medida que essa pessoa conquista o poder e é ela que manda, aí ela não tem mais essa barreira aí do temor e da reverência, né? Que ela poderia ter anteriormente. Então, ela mostra quem ela é. Então, que nem diria Bias aqui, o poder revela o ser humano, né? Revela quem ele é verdadeiramente, tá? Diz aqui o Aristóteles comentando, porque no desempenho da função já se está em relação com o outrem e com a comunidade, tá? Bom, já estou chegando no final da live de hoje, dando seguimento aqui, o último parágrafo que eu gostaria de ler, que é o último parágrafo do livro 5, capítulo 1 da Ética Nicômaco de Aristóteles, tá? É por essa razão, então, que a justiça é a única das excelências que parece ser um bem que pertence a outrem. Ou seja, enquanto a coragem é um bem apenas para o corajoso, a justiça é um bem para o justo, mas também é um bem para quem recebe o que lhe é devido, né? Porque justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Aquele que recebe está recebendo o bem que lhe é devido. Então é um bem para a pessoa justa, é um bem para quem recebe o que lhe é devido, tá? Porque efetivamente envolve uma relação com outrem. Isto é, produz pela sua ação o que é de interesse para outrem, seja se esse alguém um superior ou igual. O pior de todos é, então, o que é mal para si próprio e também para outrem. Ou seja, se a justiça é aquela virtude que brilha mais que a estrela da manhã e a estrela da noite, né? É algo maravilhoso, porque é um bem para si e um bem para outrem, ao mesmo tempo a injustiça é pior que qualquer outro vício, né? Porque é um mal para si, em termos de caráter, e um mal para outrem, que deixa de receber o que é seu, tá? O pior de todos, então, é o que é mal para si próprio e também para outrem. O melhor de todos, por outro lado, é o que aciona a excelência tanto para si próprio como para outrem. Tá? Então, o contrário do pior, diz o Aristóteles em várias passagens, né? O contrário do pior é melhor. Tá? Então, o pior de todos é o injusto. O melhor de todos é o justo, porque faz bem para si e faz bem para os outros também. Tá? Seguindo aqui, mas essa tarefa é difícil, assim tal como a justiça não é uma parte da excelência, mas a excelência total. Também a injustiça não é uma parte da perversão, mas antes a mais completa perversão. Em vista do que se distinguem, então, a excelência e a própria justiça, é evidente a partir do que foi dito, que elas são, enquanto disposições de um mesmo gênero, idênticas, mas diferentes no modo de se manifestarem. A justiça manifesta-se como disposição relativamente a outrem. A excelência manifesta-se como uma disposição de forma absoluta. Tá? Então, concluindo essa parte aqui, a justiça parece ser o maior dos bens, a maior das excelências, porque ela faz... Quem desenvolve a virtude da justiça faz um bem para si próprio em seu caráter. Mas também, ao empregar a virtude da justiça, dando aos outros o que lhe é devido, o que lhes é devido, acaba fazendo um bem para os outros também. Tá? E isso em relação não apenas a dinheiro, a honra, mas muitas vezes, que nem eu disse, são devidos às outras pessoas atos de virtude, das outras virtudes. Por exemplo, atos de coragem, atos de temperança e atos de gentileza. E isso tudo acaba, quando é devido a outra pessoa, o ato de justiça, quando diz respeito apenas a si próprio, é apenas atinente à virtude da coragem. Mas quando diz respeito a outra pessoa, é atinente à virtude da coragem e à virtude da justiça, né? Um médico que deixa de atender a alguém que está com sintomas graves do coronavírus, né?
é um médico que nega o atendimento a essa pessoa, está praticando por medo, aí no caso, né, de contrair a doença, é um médico que está praticando uma injustiça, porque é devido ao paciente o tratamento, e é um médico que pode estar agindo por covardia, né, por medo, não por ganância, né. Aqui tem uma coisa bem interessante, né? As pessoas podem praticar atos de injustiça, como a injustiça usa a matéria própria da justiça, que é a ganância, querer ter o seu e não o alheio, né? Seja mais dos bens ou menos dos encargos ou dos males, né? Mas também ela usa também a matéria das outras virtudes, como eu estava referindo agora a coragem, no caso do médico, né? Então, ao mesmo tempo, as pessoas, para praticarem um ato de justiça, não basta não serem gananciosas, elas devem ser também corajosas, também temperantes, né? Quem já foi meu aluno aqui, tem uns quantos que estão assistindo, sabe das 4 virtudes cardeais, né? E da conexão das virtudes, ou seja, para o cara praticar um ato de justiça, ele no mínimo deve ser uma pessoa prudente, deve ser uma pessoa não gananciosa, uma pessoa justa, querer apenas o que lhe é devido, não o que é dos outros, mas também deve ser uma pessoa temperante, deve se controlar com razoabilidade em relação aos prazeres e deve ser uma pessoa corajosa também, né? Ser razoável em relação ao que é perigoso e temível, porque muitas vezes uma pessoa pratica um ato de injustiça porque realmente é uma pessoa injusta, ou seja, gananciosa, mas outras vezes a pessoa pode praticar um ato de injustiça porque é covarde ou porque é intemperante, né? Não se controla em relação ao que é temível e não se controla em relação ao que é prazeroso. E aí, não é que a pessoa seja gananciosa, mas ela por medo ou por intemperança pratica um ato de injustiça, né? E com isso, acho que encerramos a nossa live de hoje. E espero que tenha ficado claro aqui, né, que para Aristóteles a lei tem esse papel de regular o que é devido das outras virtudes, ou seja, o que é ético, né, quando isso é devido para a comunidade, o bem comum, né? E tem um papel de formação ética dos cidadãos, né? E isso é um negócio bem interessante nos dias de hoje, como eu vinha falando. Um abração para todos. Arthur Cavalcante, vou dar uma olhadinha aqui. Um abração. Um abração para o pessoal que está assistindo aí. Silvia Kellen. Então, um abração para todos. Vejo vocês em seguidinha. Silmara, grande abraço. Andréia, grande abraço. Professor Reni, meu amigo também, está assistindo. Abração. Marcelo Paim, abração. Alfredo, abração. Fernanda, abraço. Júlio, abração. Alexandra, Marcos, abração também. Temos várias pessoas aqui que eu estou em 2 redes sociais, né? Abração para todos. Luana, abraço. Mudança interna, concordo contigo, Luana. Uau, tem um textão aqui da Luana, tá? Nos encontramos em breve no Google Meet. Deixa eu dar uma desligadinha aqui, senão eu vou ficar sem voz, tá? Abração a todos aí, muito obrigado pela presença nessa live. Vou encerrando aqui então.